Em Porto Alegre ainda vai chover, mas como eu te contava, já não é uma chuva tão intensa, tão forte. Olha aqui. Trazemos de novo o mapa para você. Tá vendo essa área aqui, onde o azul está mais escuro? É aqui onde os temporais vão se concentrar. Estamos falando entre os estados de Santa Catarina e região serrana do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, gente, ainda vai chover, mas como choveu muito nos últimos dias, não serão aqueles temporais, mas como choveu muito nos últimos dias, há esse risco de alagamentos, de deslizamentos, desmoronamentos. Temos o solo muito encharcado, o nível dos rios muito elevado. Então vamos lá para Porto Alegre conversar com a Isadora Aires, que vai trazer para a gente a atualização, porque, Isadora, é isso, as consequências do temporal que caiu aí na cidade ainda são visíveis em Porto Alegre. Ainda tem árvores caídas, cerca de 150 árvores não resistiram à força dos ventos de quase 90 km por hora e hoje tem previsão de mais chuva. A gente já acompanha aí na imagem o céu bastante encoberto e qualquer chuva que caia nesse momento, né, Isadora, é preocupante. É isso mesmo, Carol. Bom dia novamente para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está aqui na Orla do Guaíba, bem próximo à Orla do Guaíba, e nesse local aqui tem mais uma dessas árvores que caiu e que ainda estão obstruindo a passagem. Os números atualizados que a gente tem na prefeitura foi de que 450 árvores caíram até o final da tarde de ontem e cerca de 280 já foram retiradas pela prefeitura. Então ainda tem muito trabalho para ser feito aqui em Porto Alegre. Por isso que a chuva, né, atrapalharia qualquer trabalho que tem que ser feito por aqui, porque a cidade ainda está trabalhando na reconstrução. Nessa noite não choveu, ainda não está chovendo aqui em Porto Alegre, a gente está com esse tempo bem fechado, como você falou, às vezes venta um pouco, mas ainda não teve chuva por aqui. O que a gente tem também de informação é que 74% dos clientes que estavam sem energia elétrica por conta das chuvas desde terça-feira já tiveram a sua energia elétrica recuperada. E outra atualização que a gente teve também agora de manhã cedinho foi que 5 das 6 estações de tratamento de água aqui de Porto Alegre já voltaram a funcionar. Então o abastecimento deve ser normalizado ao longo do dia. Isso porque as estações de tratamento elas dependem diretamente da energia elétrica. Então elas tinham parado de funcionar e muitas partes da cidade estavam sem água. Mas esse abastecimento deve acontecer durante o dia de hoje, chegando então no fim do dia de hoje nas regiões mais afastadas. Ontem, o prefeito aqui de Porto Alegre, Sebastião Melo, decretou emergência na cidade devido aos danos causados pelo temporal, então, de terça-feira. Esse decreto ele é válido por 180 dias. E não foi só aqui que isso aconteceu, até o momento, 245 cidades gaúchas relataram alguma situação crítica por conta da chuva. Então, além aqui de Porto Alegre, muitas cidades do estado também trabalham na reconstrução no dia de hoje. Em Cachoeirinha, que fica aqui na região metropolitana, uma pessoa morreu depois da queda de uma marquise por conta da chuva. Além disso, de acordo com a Defesa Civil do Estado, até a última atualização, que foi às 6h30 da tarde de ontem, 13 mil pessoas foram afetadas, 12 estão feridas e 109 pessoas estão desalojadas. Foram 49 municípios que reportaram algum dano ou ocorrência, então, para a Defesa Civil do Estado. E aí, como você estava falando, Carol, a gente ainda tem um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para o dia de hoje. Esse alerta está contemplando a metade norte do Rio Grande do Sul, pegando aqui Porto Alegre, a região metropolitana, e também praticamente todo o estado de Santa Catarina. É um alerta vermelho de grande perigo que chama atenção para chuvas maiores do que 100 milímetros no dia, rajadas de vento de até 100 km por hora e eventual queda de granizo até o meio-dia do dia de hoje. O que o Instituto Nacional de Meteorologia alerta é que essa chuva e esses ventos podem trazer, então, risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores, alagamentos e transtornos também no transporte rodoviário. Por aqui a gente segue acompanhando e torcendo para que essa chuva, se vier, venha pouca para que a cidade, né, e as outras cidades também aqui do estado possam trabalhar na reconstrução, Carol. Risco de mais transtornos. Isadora vai seguir percorrendo as ruas de Porto Alegre, conversando com a gente, nos mostrando qual que é o cenário que ela ainda encontra por lá. Obrigada, Isadora. Pedro Duran está aqui comigo. A Isadora falava sobre esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia e a gente vai ver esse alerta no mapa que o Pedro traz para a gente.
Aí as informações do Instituto Nacional de Meteorologia e também do CEMADEM, monitorando os riscos nesse momento por conta dessa chuva forte. Você vê que a Isadora trouxe um bom panorama, ainda são 156 mil pessoas sem luz na região de Porto Alegre, muita gente há mais de 30 horas no escuro, 13 mil pessoas afetadas, e aqui é um olhar para frente, para o que pode acontecer hoje, amanhã, para onde deve estar nossa atenção, o Instituto Nacional de Meteorologia e o Centro de Monitoramento dos Desastres Naturais. Esses são os locais onde se concentram o maior ponto de atenção agora, né? Os principais pontos é o que você mostrava, Carol. Você vê que os dois mapas batem, porque a gente está falando aqui da parte mais norte do Rio Grande do Sul e a parte mais sul de Santa Catarina. Então, a gente pega uma área que vai ali de Pelotas, passa por Porto Alegre, vai subindo, região de Criciúma e Blumenau, enfim, todo esse litoral de Porto Alegre e de Santa Catarina é para onde a gente deve concentrar nossas atenções agora. A gente sabe que tem impacto de chuva em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Esses estados do Sudeste continuam ainda com um olhar de preocupação, porque foi uma noite de chuva, mas o risco maior agora, segundo os órgãos oficiais que fazem o monitoramento desses desastres, está concentrado na região sul, Carol. Ontem, inclusive, a capital paulista chegou a ficar em estado de atenção para alagamentos, mas foi uma chuva mais concentrada, principalmente ali na zona leste da cidade, com registro, sim, de alagamentos, de queda de árvores. Porém, essa chuva ela vai ficar mais generalizada a partir de hoje por conta da formação dessa frente fria. Daí esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, olhar muito atento para todo o estado de São Paulo, não só para a capital e ali no Rio de Janeiro. Fica esse alerta, Pedro, também Rio de Janeiro que está se recuperando do temporal do fim de semana e capital fluminense mais uma vez com risco de chuva forte. E eu venho acompanhando os alertas de cheias no Rio de Janeiro e tem uma preocupação muito grande ali com a região serrana, que é Petrópolis, Teresópolis, porque os rios estão subindo com essas chuvas. Então a gente sabe que o impacto no Rio de Janeiro, diferentemente de Porto Alegre e de São Paulo, é justamente por causa das cheias desses rios que acabam transbordando e provocando alagamento. Duque de Caxias está debaixo d'água ainda tem bairros ali da cidade que estão debaixo d'água. Em São Paulo e em Porto Alegre, o impacto das chuvas foi muito mais concentrado na força dos ventos, na derrubada das árvores e nos impactos que isso causou nas duas cidades. No caso do Rio de Janeiro, a preocupação maior com as cheias e com as enchentes, Carol. Está aqui também o alerta do CEMADEM, região sul aqui. E aqui, olha, parte de São Pega Paulo um pedacinho ali e Rio do de Rio, Janeiro. né?